A paz de Deus, estou eu aqui para transmitir para vocês a palavra do Senhor, lá de 2 Reis 2:6. Eu vou contar duas passagens, lá tem 3 histórias, hoje eu vou contar 2 passagens. Mas antes de eu contar a passagem, eu vou ler 2 Reis 6, 17, 18 e 19. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, não temas, ou seja, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor fica registrado, ela está registrada na palavra do Senhor, os testemunhos de ação de Deus na vida dos seus servos. Como Deus age a favor dos seus servos. Servos são aqueles que permanecem no caminho do Senhor. Servos são aqueles que renunciam o mundo do pecado e estão na presença do Senhor, no caminho do Senhor, fazendo a vontade do seu Senhor. Então aqui tem os testemunhos, gente, de como Deus age na vida daqueles que o servem. Eliseu era um profeta do Senhor, escolhido e separado. E um dos filhos do profeta Eliseu foi até o Rio Jordão, porque o que tinha acontecido? Eles se encontravam numa situação que aonde eles estavam se reunindo estava muito pequeno, então vamos resolver essa situação. Vamos até o Rio Jordão, cortar algumas vigas para a gente aumentar o lugar aonde nós estamos se reunindo. E o que aconteceu? Um dos filhos convidou Eliseu e Eliseu foi junto até o Rio Jordão. Mas aconteceu algo que aparentemente aos nossos olhos, por que ficou registrado isso ali no livro de Eliseu, no livro de 2 Reis? Um dos filhos de Eliseu, do profeta Eliseu, cortando a madeira lá no Rio Jordão, de repente cai o ferro do machado dentro do Rio Jordão. E ele olha para Eliseu e diz: e agora? O que eu vou fazer? O machado que eu tava era emprestado. Gente, se eu tô com algo emprestado é porque eu não tive dinheiro para comprar, né? Eu não tive condição. E ferro devia ser muito caro naquela época. E o que aconteceu? Eu fico imaginando aquele rapaz naquela situação pensando: e agora? Como que eu vou fazer? Eu vou ser envergonhado. Eu emprestei esse machado. Como que eu vou chegar lá e falar para ele que o machado caiu, ele confiou em mim, eu não vou ter condição de dar outro para ele, né? Mas fica aqui a mensagem: um servo do Senhor nunca é envergonhado por mínimos detalhes. Eu não sei qual situação que você se encontra, não sei o que precisa ser resolvido. Eu não sei que situação você está nesse momento que pode te colocar numa situação de ser envergonhado, de ser constrangido, de não ter condição financeira por essa questão. Eu não sei qual que é, mas Deus cuida de cada detalhe. Um servo do Senhor nunca fica envergonhado e Deus provê o impossível para solucionar a questão que você se encontra agora. E no momento, Eliseu olha para o seu filho e diz: aonde que caiu esse machado? Aí ele aponta aqui nesse lugar aqui no Rio Jordão. Eliseu, profeta do Senhor, que Deus agiu, ele era um instrumento do Senhor, viu, gente? Pega uma varinha, aponta no rio e de repente aquele ferro do machado flutua.
Ou seja, o que Deus quer falar com a gente? Deus age no impossível. Não tem como até hoje, gente, um machado flutuar. Continua sendo impossível o machado flutuar, um ferro flutuar. Continua sendo impossível. Mas Deus quer mostrar que Ele age no impossível, que Ele tem poder de mudar qualquer situação da sua vida, que Ele cuida dos mínimos detalhes do servo dele para que o servo dele não seja envergonhado. Então, meu querido, a mensagem que eu quero deixar para você: continue na presença do teu Deus, que você não vai ser envergonhado. Eu não sei a situação que você está, você não vai ser constrangido, você não vai ser envergonhado, e Deus vai prover o impossível na tua vida para mostrar que Ele é o teu Deus.